Bem-vindo ao Papo de Empreendedor e hoje a gente vai falar sobre como você pode trabalhar os objetivos do seu negócio. Quando você começa a desenvolver um projeto de empreendedorismo, você escolhe um determinado nicho. Mas a partir do momento que você escolhe um nicho, existe um longo caminho a ser percorrido que começa com a seguinte pergunta: qual dor eu estou sanando a partir desse negócio que eu estou criando? Né? A dor do cliente, ela é muito importante. Ela é um passo fundamental, né? Após ali a definição de nicho, você precisa fazer isso. Eu vou dar para vocês alguns exemplos de como isso pode ser aplicado na prática. Primeiramente, quando você, por exemplo, resolve abrir uma academia, você vai escolher um lugar para que essa academia funcione, então você tem que analisar como é que é ali o público em torno dessa academia. Tem mais população idosa, tem mais população jovem, são pessoas que trabalham muito, é uma população mais caseira, como que é? Então qual dor que você vai atender? Eu vou montar uma academia para a terceira idade e na localidade onde você se encontra existem muitos idosos? Eu vou montar uma academia que seja barata e para aquelas pessoas que têm uma vida muito dinâmica. Aquele lugar onde você montou o seu negócio atende, tem esse público? Isso é muito importante, gente. Não só em relação a uma academia, eu vou dar um exemplo do nosso escritório de contabilidade, por exemplo. Tanto eu quanto meu sócio, Bruno, nós já éramos consultores antes, tivemos um trabalho de desenvolvimento aí de consultoria e de auditoria em empresas grandes, então nós pensamos assim, a gente não quer atender essas grandes empresas, a gente quer atender o empreendedor que está nascendo, a gente quer atender principalmente aqueles que mais geram emprego no país, que são os pequenos empreendedores. Então vamos entender o que esse público precisa, o que eles têm de carência, que muitas vezes nas empresas maiores que nós atendíamos já tinha uma estrutura. Então a partir dessas dores, da necessidade de uma atenção maior, de uma consultoria, de uma mentoria, para poder criar ali um negócio do zero, nós oferecemos, além da contabilidade, a nossa expertise na área de finanças. Existem vários negócios que começaram a partir da dor de um cliente, E várias empresas aí que ganharam sanções rapidamente foram justamente por conta de atacar dores dos clientes que o mercado não atendia. Com certeza. Então essa parte da dor é uma coisa muito importante e isso é um ponto sim de garantia que o seu negócio vai ter uma fluidez mais rápido e uma aceitação do mercado mais rápido. Vamos pegar por exemplo a Uber. Qual a dor que esse aplicativo está resolvendo? Primeiramente, as corridas de taxistas eram mais caras e muitas vezes não tinham um atendimento que valia a pena esse valor tão alto. E agora você tem a possibilidade de N profissionais que muitas vezes não estavam nas suas profissões tão bem, poderem trabalhar com isso, poderem ter um atendimento melhor e você ter um custo muito menor na prestação desse serviço. Isso é uma dor que já existia há muito tempo, E ela foi resolvida com a criação de um aplicativo. Não só esse aplicativo, como outros que surgiram depois ou que surgiram antes, vieram justamente para sanar uma dor que muitas vezes nenhuma empresa pensou que aquela dor existia. Mas se você começa a conversar com os consumidores, e isso é uma coisa muito importante, Bruno? Você Sim. saber as dores daquele público que você quer atender. Porque isso vai te ajudar a ter uma melhor performance na hora de vender e na hora de prestar o serviço também. Trazendo para a nossa realidade, para Jacob Silva, nosso negócio a gente começou mesmo por conta de observar a dor dos nossos clientes, dos empreendedores, da dificuldade de empreender no Brasil e principalmente da falta de assistência, dos contadores aqui da nossa região, porque de cada 10 pessoas que a gente conversava, 8 tinham dificuldade de ter o atendimento da equipe de contabilidade ou propriamente do contador, tanto para respostas contábeis, tributárias, quanto também para a parte de empreendedorismo, E um dos pontos que é o nosso diferencial é esse, que é para sanar essa dor do nosso cliente. Muitas vezes a gente encontra no nosso nicho, e com certeza no seu também deve ter, uma dificuldade do cliente entender a importância do seu trabalho. E nesse ponto a gente entra na segunda etapa, além da dor, que seria esse processo de transformação, de educação do cliente. Muitas vezes a gente passa muito por isso, mas
Eu não entendo para que serve contabilidade. Eu só tenho contabilidade porque é obrigatório. A pessoa acha que o nosso trabalho é única e exclusivamente gerar a guia de imposto. Mas o nosso trabalho é muito mais do que isso, né? E a contabilidade, ela pode ser uma grande aliada ali na gestão da empresa, né? De trazer os relatórios, de trazer análises muito importantes para que a empresa possa crescer cada vez mais. Esse ponto de criar, né, de conscientizar o seu cliente do seu uso, ele é muito importante e acontece em várias empresas, né? Às vezes você precisa educar o seu cliente para que ele se transforme em seu cliente. Exato. Assim, trazendo também para a nossa realidade, né? E a gente sempre traz exemplos práticos aqui para vocês da Jacob Silva, porque é a empresa que eu e a Natália temos mais fluidez na parte de empreendedorismo, né? Então, assim, os nossos clientes, por exemplo, nós tivemos os clientes que são dentistas e advogados, por exemplo, que eles podem ser tributados tanto como autônomo como pessoa jurídica, né? Muitos deles não sabem qual que é a diferença de um e o outro, né? Muitos deles não sabem identificar que às vezes ser CNPJ, ele paga muito menos imposto do que ele sendo autônomo. Então a gente precisa o quê? Criar uma conscientização. E aí é quando eu e a Natália vimos para a rede social para falar um pouco para os dentistas, para falar um pouco para os advogados que é sim possível pagar menos imposto. A gente até utiliza na nossa campanha, você que é dentista, quer pagar menos impostos? Desculpa. Você que é advogado, quer pagar menos impostos? Saiba como pagar menos impostos. Porque esse cliente, né, que às vezes não foi assistido pelo contador anterior, ou até mesmo porque ele está fazendo a sua própria contabilidade, porque como autônomo ele pode fazer a contabilidade dele, ele não precisa de um contador, ele não sabe às vezes essa dimensão que talvez ele sendo PJ, ele pode pagar muito menos imposto. E aí isso entra, né? A parte de conscientização do nosso cliente, a parte de catequização do nosso cliente, né? E a parte de ensinamento, né, Natália? Isso é muito importante, gente, porque muitas vezes a pessoa não quer só entender a parte técnica daquilo que você oferece. Às vezes ela precisa de alguém para conversar, às vezes ela precisa de alguém que dê atenção para ela. Então, muitas vezes, quando você se torna, né, um empreendedor, você é um comerciante. Mesmo que você venda serviço, você não deixa de ser um comerciante. Então, você tem que aprender a ouvir as pessoas, né? Falar menos e ouvir mais. Que é a partir daí que você vai extrair realmente o que você precisa para poder atender melhor o seu público, né? E aí, chegando no fim desse papo, que é o último ponto que a gente gostaria de falar, sem você ouvir, você não sabe o que elas precisam, você não consegue educar essas pessoas e, por fim, você não consegue ter um diferencial. Né? A maioria das pessoas que estão empreendendo quando começam não entendem a relevância que é você ter um diferencial de mercado. E um diferencial de mercado é 50% do seu negócio. Porque se você for lutar para, como se diz, né, para aquela fatia do bolo, você sendo igual, como você vai tirar o cliente do outro para que ele se transforme em seu cliente? Fora que muitas vezes você entra numa disputa de preço, né? Sim. E se a gente for ficar nessa disputa de preço, a gente muitas vezes tem um grande problema que é não ter margem no nosso negócio. Eu vou vender mais barato para conseguir o cliente, mas e a margem? E o lucro? Cadê o lucro, né? Negócio sem lucro não existe. Por isso que é muito importante que você tenha um diferencial. E não adianta ficar chateado porque algumas pessoas não entendem o potencial ou o diferencial do seu negócio. Nem todo mundo é seu cliente. Se você entra para uma empresa no mercado agindo da mesma forma que a outra empresa, você está entrando para brigar por conta de preço, né? Sim. E não é isso o ideal. Você está entrando porque você quer fazer a diferença. Você precisa ter um diferencial porque você quer entregar algo diferente para as pessoas. Você quer entregar algo diferente para o seu cliente, né? Aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, da Jacob Silva, nós criamos agora uma plataforma online que vai ter o quê? Vai ter cursos, né, para que os nossos clientes possam se aperfeiçoar mais na área de empreendedorismo, né? Então, além disso, eles também vão ter condições de consultar sua contabilidade em tempo real e também vão ter condições de ter uma mentoria comigo e com a Natália a qualquer momento.
Então, esse é o nosso diferencial de mercado, uma coisa que os escritórios aqui da nossa região não entregam. E assim, não estou falando mal de ninguém, tá, gente? Cada profissional atua de uma determinada maneira. Nós escolhemos atender assim porque também tem a ver com a missão e com os valores da nossa empresa. E é muito importante que o seu diferencial tenha a ver com o seu projeto inicial, com a sua ideia, com aquilo que você quer realmente trazer de transformação para as pessoas que estão comprando o seu produto ou o seu serviço. E vai muito da questão da missão de vida também, né? Sim, com certeza. E quando eu e a Natália, nós sentamos as primeiras vezes para elaborar o nosso projeto da Jacob Silva, a gente ficou assim muito feliz um com o outro, porque as nossas missões de vida, elas eram muito próximas, muito parecidas. Eu queria um foco de empreendedorismo, mas ajudar o pequeno empreendedor, e a Natália ajudar as mulheres, né? No empreendedorismo feminino, no empoderamento, né, Natália? Sim, sem dúvida. É muito importante que, assim, você e o seu sócio, né, que você está escolhendo ali, vocês tenham valores e visões semelhantes. Mesmo que na personalidade, nas características de trabalho, acaba que é muito importante que cada um seja diferente, um mais assim, outro mais assado. É bom isso, é bom essa mistura, né? Mas é muito importante que o propósito esteja em conjunto, né? Para que vocês possam realmente fazer um trabalho diferencial no mercado. Eu vou dar mais um último exemplo para você entender o tanto que o diferencial e essa personalidade, né, que você traz para o negócio é importante. Com certeza, você, eu, o Bruno, já tomamos algum café por aí muito mais gostoso que o da Starbucks. Mas por que que a Starbucks consegue, né, atingir as pessoas da maneira como ela atinge? Justamente por esse atendimento engraçado, pessoal e tudo mais. Então, assim, acaba que não é só a qualidade do produto em si. Às vezes o seu produto é muito bom, mas o seu processo de vendas é errado, né? Às vezes o seu produto é o melhor do mundo naquele segmento que você atua, mas e o restante da sua empresa? O resto do organismo está funcionando e operando corretamente? Então é preciso pensar, né, em vários aspectos aí na hora que você for criar um produto ou um serviço para vender. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você deixe seu like, que você se inscreva. Nós estamos aqui com o Papo de Empreendedor toda semana, todo sábado a gente solta vídeo, né, Natália? Sim, eu quero que você mande esse vídeo para algum amigo seu que está começando um negócio, para que ele também possa saber um pouco mais sobre empreendedorismo e ter mais sucesso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais.